acalma. Fala, Senhor, eu estou cumprindo seu propósito? Senhor, eu estou fazendo a sua vontade? Então eu vou permanecer. Porque eu sei que eu tenho crido, em você eu vou permanecer e em você eu vou avançar. Porque tem um propósito e pessoas vão ser abençoadas. E lembre-se que o seu propósito, nem sempre todos vão gostar. Nem sempre todos vão estar a favor de você. Então fique em paz. Quem tem que estar a favor de você é Deus. Olá, família Tables, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui da nossa igreja Tables. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Muito prazer, se ainda você não conhece, meu nome é Matheus Canguçu, eu sou um dos pastores da igreja Tables em Portugal. Estou aqui com a minha esposa, com o processo de plantação de igreja, tem sido incrível essa estação. E aqui nós temos esse tempo para poder aprendermos mais da palavra. Você não caiu aqui de paraquedas, você caiu aqui com um propósito. Então aqui nós vamos estudar a Bíblia. Então eu encorajo você, se caso você possa, porque eu não sei se você está na sua casa, se você está pegando um ônibus, eu não sei qual momento você está vendo esse vídeo, se você vai ter condições de pegar a sua Bíblia física ou digital. Porque, como é um estudo bíblico, eu encorajo você a tomar notas, você fazer anotações, Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou orar pela sua vida para que o Senhor possa ministrar o nosso coração, amém? Então, se você pode, também feche seus olhos, que eu quero orar pela sua vida, por nós e por esse estudo bíblico que vai ser um tempo incrível, gente. Nós vamos estudar sobre o livro de Romanos, é um dos livros preferidos para mim e eu tenho certeza, se não é ainda, ele vai se tornar para você, tá bom? Feche seus olhos. Pai, eu te louvo por esse dia, eu te louvo por essa oportunidade de estarmos aqui nessa plataforma digital e poder estarmos ensinando a palavra de Deus. Pai, a sua palavra ela é inerrante, a sua palavra ela é atemporal, a sua palavra não muda, ela é a mesma ontem, hoje, é a mesma eternamente. É aquela que quando chega no ambiente, é aquela que transforma, é aquela que tira o caos, é aquela que traz a paz aonde está um caos, é aquela que traz alegria aonde está a tristeza, é aquele que traz vida aonde tem morte, é aquela que abre o mar vermelho aonde não tem mar. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão escutando esse estudo, Pai, que eles possam receber toda a porção necessária, toda a provisão necessária, toda a direção, Pai, toda a sabedoria para saber lidar com tudo que eles precisam, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em casa, seja com os filhos, com os pais, seja na sua liderança. Pai, em nome de Jesus, derrame, Pai, dê essa direção necessária que esse ouvinte precisa receber. Nós te louvamos por esse tempo, continue falando, fale aos nossos corações. Pai, eu não aceito nós ficarmos da mesma forma que nós chegamos aqui, porque quando nós expomos a sua palavra, nós somos transformados, e é isso que vai acontecer. Te louvamos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém? Vamos para o nosso estudo bíblico. Pegue a sua Bíblia. Se caso você não conseguir pegar a sua Bíblia, eu vou colocar aqui o versículo para você em Romanos, capítulo 1, no verso 1. Gente, é um versículo que nós vamos ler hoje e assim, é suficiente, porque tem muita riqueza. A Bíblia, ela é muito rica. A Bíblia, ela está sempre falando conosco e ainda mais quando nós paramos para estudá-la. Se você para estudar a Bíblia, pode ter certeza que você vai gastar horas do seu dia. E não tem coisa melhor do que você fazer isso, Eu sei que às vezes você vive numa vida corrida, hoje a gente usa muito essa expressão, Mas coloque uma prioridade na sua agenda, porque estudar a Bíblia de Deus é estudar sobre si, estudar sobre o seu futuro, estudar sobre o seu propósito, estudar sobre tudo aquilo que você precisa. Ela fala de todos os assuntos, ela é atualizada, ela fala de tudo que nós precisamos. Ela é a fonte do cristão. Então, sempre coloque como prioridade e glória a Deus porque você parou aqui para estar vendo esse vídeo. Romanos, capítulo 1, no verso 1. Antes de nós lermos, eu quero trazer um contexto histórico bem rápido para fazer sentido o que nós vamos ler. Aqui, Paulo, quando ele escreve essa carta, foi em Jerusalém. Você for ver o livro de Atos, lá até Atos 28, ele chega em Roma preso. Só que ele escreveu essa carta antes de chegar em Roma. Então, ou seja, lá em Jerusalém ele já tinha... na verdade, ele não escreveu essa carta. Ele é autor dessa carta, lá em Romanos 16 vai trazer a pessoa que redigiu esse livro de Romanos, que se chama Tércio. É um companheiro que auxiliou ele nessa caminhada. É muito comum você ver uma pessoa que escreve a carta e a autoria não é dela. E o apóstolo Paulo, ele aconteceu muitas das vezes que às vezes ele estava preso, ou às vezes ele estava passando por alguma situação e ele era o autor, ele falava, ele expressava e ali tinha uma pessoa escrevendo. Então, ele não foi o que redigiu, mas ele é a pessoa que é o autor dessa carta de Romanos.
Então, aqui para você entender, aqui ele está escrevendo para o público-alvo judeu e gentil, que se tinha convertido ao cristianismo. Aqui acontece uma situação muito caótica. Roma aqui era o centro do mundo, Paulo sabia disso, então ele tinha muitas pretensões de poder ir para Roma. Ele passou por diversas viagens missionárias, ele já tinha sido preso, ele já tinha apanhado, ele já tinha sido chamado de tagarela, ele já tinha pegado naufrágio, aconteceu várias coisas. E aqui ele chega preso em Roma, mas como ele escreveu antes, ele traz uma condição para mim e para você aqui. Ele escreve para esse povo judeu e gentil que foi convertido ao cristianismo, por quê? Porque relatos dizem, teólogos dizem, a gente não tem isso de forma escrita na Bíblia, mas através dos estudos históricos e geográficos e através desses teólogos que estudam profundamente sobre essa carta, que essa igreja de Roma, ela foi fundada por judeus que se converteram em Pentecostes lá em Atos 2. Olha que interessante. Então esses homens que receberam ali daquela porção, que foi fogo, foi um fluir de Deus maravilhoso, onde o poder de Deus se manifestou entre o meio daquelas pessoas. Mais de 3.000 pessoas se converteram naquela pregação de Pedro, pessoas falaram em línguas de fogo, foi tremendo. Então, relatos dizem que judeus se converteram nesse dia. Então ali eles não tinham tantos embasamentos, eles estavam cheios, eles receberam da porção do alto, mas eles não tinham a doutrina, eles não tinham ensinamentos. Logo, eles vão estar vivendo a vida deles baseado no que eles já sabiam. Ou seja, os judeus vai viver de acordo com a lei e os gentios vai viver de acordo com aquilo que eles tinham. Ou seja, eles viviam muito na promiscuidade porque eles não tinham embasamento de nada. Então ali, Paulo ele precisa escrever uma carta para alinhar o povo, senão vai ter confusão. E ele sabendo que ali era uma potência por ser o centro do mundo, ele precisava deixar um bom relato ali para essas pessoas, para ele estar alinhado com o evangelho de Deus. Não um evangelho qualquer, e você vai entender o porquê disso. Evangelho de Deus, e não um evangelho que nós temos escutado infelizmente por aí. Pode dar qualquer outro nome, mas na verdade não é nada de evangelho, é tudo de menos evangelho. E nós vamos falar até a respeito disso. Então aqui ele escreve sobre isso para esse povo. Então vamos lá, Romanos capítulo 1, no verso 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Acompanha comigo aí, se você não está com a sua Bíblia na tela, que você precisa prestar atenção nos detalhes aqui desse texto. É um versículo onde nós vamos falar de algo precioso para a sua vida. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Já temos algo precioso aqui. Separado para o Evangelho de Deus. Vamos de novo? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui eu vou separar em 3 partes, onde vai falar da identidade, vai falar do propósito de vida e vai falar do comissionamento do propósito acontecer. Como que o propósito ele se estabelece? Então Paulo aqui ele está estabelecendo um padrão aqui. Ele está escrevendo para esses judeus e gentios convertidos ao cristianismo que ele, Paulo, ele é servo de Cristo Jesus. Você vê que ele não começa falando, eu sou apóstolo. Existem cartas que o apóstolo escreveu que ele já começa falando, eu apóstolo de Cristo. Mas aqui, para esses romanos que estavam desalinhados, ele escreve, eu, Paulo, servo. Mas servo de quê? Aí ele fala, servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. E quando traz ele remete a essa palavra servo no grego é uma palavra que significa doulos. Essa palavra, ela significa pertence totalmente ao seu dono. Servo que se voluntariamente opta para servir ao seu Senhor. Uau! Eu vou ler para você poder anotar de novo aí, você pegar isso para você. Pertence totalmente ao seu dono e é um servo que se voluntariamente opta para servir ao seu Senhor. Paulo, antes dele falar que ele vai pregar o Evangelho de Deus, antes dele falar que ele é apóstolo, porque ele é apóstolo, ele é conhecido como apóstolo dos gentios, ele fala, Paulo, servo de Cristo Jesus. Por que ele faz ele remete a Cristo Jesus? Todo mundo poderia já saber que era de Cristo, mas ele precisa enfatizar para ele poder alinhar esses dois públicos que estavam desalinhados, porque cada um cria em algo. Então aqui ele está trazendo esse alinhamento de servo, por quê? Porque o servo é a essência do cristão. O servo, o escravo, é a essência do discípulo de Jesus. Se eu olho para mim, para o meu propósito de vida, ou alguns vão dizer chamado, que é meu apostolado, ou eu sou um professor, ou eu sou um designer, ou eu sou um gerente,
independente. Pensa aí naquilo que você é chamado para ser. Paulo não está focando ainda no propósito. Paulo está focando na identidade. Sabe por quê? Porque a identidade vai forjar, vai fundamentar para que possa ser lançado o seu propósito. Agora, se eu inverto esses papéis, eu vou ter muito problema. Eu vou chegar na parte do propósito e vou explicar o porquê disso. Mas Paulo está enfatizando a fase do servo, porque ele não é servo mais de qualquer coisa. Ele é servo de Cristo Jesus, o Messias. Aquele que nos salvou, aquele que nos deu acesso ao Pai. Se eu não compreendo que eu sou servo de Cristo Jesus, não vai fazer sentido eu ser servo. Porque antes de nós reconhecermos Jesus, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, quando fazemos a oração de confissão, você já era servo de algo. Você era servo e escravo do pecado. Você era dominado pela sua carne, dominado pelas suas vontades pecaminosas. Ah, Mateus, mentira. Não é assim, não é bem assim, não é desse jeito. Você é, meu irmão. Você é governado pelas suas vontades. Ou você faz a vontade de Deus, ou você vive os seus sonhos, ou você se converte e vive os sonhos e os projetos e os planos de Deus. Não tem como você viver os dois juntos. As pessoas se indagam aí. Não tem como você... deixa eu pegar aqui e eu fazer essa... Não existe isso. É impossível. Se você me mostrar uma pessoa que conseguiu fazer isso, me mostra, porque não existe, não tem como, e não tem relato na Bíblia disso. Um homem que é guiado pelo Espírito, ele vai fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é diferente daquilo que o mundo dita. Às vezes vai requerer de você o seu tempo, vai requerer de você principalmente a sua vida. Porque quando ele fala, tome a sua cruz e me siga, não é Jesus tomando a cruz para você e você ir seguindo. Ele fala, toma você a sua cruz e me siga. Ou seja, não vai ser fácil. Ou seja, vai ter problemas, ou seja, vai ter tempestades, mas ele vai estar lá no meio das tempestades, ele vai estar lá no meio dos problemas, ele vai estar lá dando a provisão e dando a direção que você precisa. Mas entender que eu sou servo de Cristo Jesus se desfaz que eu não sou servo mais de Satanás. Nossa, é tão óbvio isso? Talvez não seja para você. Para mim hoje é, mas não era um dia. Porque eu achava que eu fazia a vontade de Deus não vivendo o Evangelho. Eu achava que eu era servo de Deus quando eu não era discípulo de Jesus e não tinha confessado a minha vida para Ele, entregue a minha vida para Ele. Talvez você segue uma religião e não Cristo Jesus. Eu não estou aqui apresentando para você uma religião. Religião talvez você já siga. Eu estou apresentando para você uma pessoa que quando você permite entrar na sua vida, não vai ser como aquelas pessoas que talvez te decepcionaram. Vai ser uma pessoa que quando entrar vai transformar você de dentro para fora. Não vai ser uma pessoa que vai tentar de alguma forma te manipular, vai tentar trazer coisas externas, vai te dar o que você precisa, que é o que muitas pessoas têm anunciado sobre um talvez Jesus. Não é esse Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu numa manjedoura, quando ele entra, é impossível a vida ficar da mesma forma. Ele chacoalha, ele transforma, ele tira aquilo que não presta e traz você um alinhamento que você nunca teve. Então eu entender que eu sou servo, é entender que eu sou filho, é entender que eu pertenço a Ele, é entender que eu troquei de senhorio, que eu era escravo do pecado, agora eu sou escravo de Cristo, ou seja, eu sou livre. Uma pessoa que ela tem uma abdicação ao álcool, ele não tem controle. Você já viu uma pessoa falar assim, eu tomo um copo hoje e agora eu vou tomar um copo só ano que vem? Você já viu uma pessoa falar isso? Não existe. Já viu uma pessoa falar assim, eu vou fumar um cigarro aqui hoje e vou fumar outro só ano que vem? É impossível. Sabe por quê? Porque essa pessoa é escrava. Essa pessoa ela tem que tomar muito mais. Ela pertence àquilo. Aquilo governa ela. Agora, quando eu sou livre em Cristo Jesus, eu sou servo, eu sou escravo de Cristo, eu posso escolher. Eu escolho não pecar, eu escolho aquilo que não vai prejudicar minha saúde, eu escolho aquilo que não vai me afastar de Deus, porque a palavra me chama para ser santo. E vou trazer um contraponto ainda em cima disso. Se eu fazer algo que vai te fazer pecar, seja bebida, seja comer uma carne, seja comprar uma roupa, seja fazer alguma coisa, que eu vou fazer aquele que é novo na fé ou é incrédulo, que não conhece Jesus, se a minha atitude vai levar você ao pecado, então eu não faço. Isso se chama maturidade. Isso se chama eu dar exemplo aos mais novos na fé. Então vai muito além da bebida em si, vai muito além de um cigarro em si, além de afetar a sua saúde. Eu queria trazer esse ressalva para você entender que quando nós somos servos de Cristo, eu não sou escravo disso mais. Eu te falo, meu irmão, eu não sou escravo mais da bebida, eu não sou escravo mais de um tabaco, eu sou escravo de mais nada, eu sou servo de Cristo, eu sou livre em Cristo Jesus. Nada me aprisiona mais. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou.
Talvez você, nesse momento, esteja escravo de alguma coisa. Eu não sei o que é. Talvez é um trabalho que você não consegue parar de trabalhar. Você trabalha mais do que dá tempo para sua casa, mais tempo para sua família, você não tem equilíbrio, você é desorganizado. Talvez você dá tempo mais para o seu filho do que para o seu cônjuge. Talvez você dá mais tempo, não sei. Talvez você é escravo de alguma coisa, você está aprisionado a isso, você não tem controle, você é desgovernado. Jesus te chamou você hoje para o equilíbrio. E sabe quem dá o equilíbrio para mim e para você? Cristo. Porque Cristo em nós é a esperança. Cristo em nós é o que traz equilíbrio. Quanto mais Cristo for formado em você, mais equilibrado você vai ser. E se tem uma coisa que Jesus era equilibrado. Ele era não, ele é. Ele é equilibrado. E os seus discípulos, seus filhos, devem ser da mesma forma. Então aqui, Jesus, ele está trazendo um apelo, Deus Pai, o Espírito Santo, a Trindade, trazendo essa inspiração para o apóstolo Paulo escrever aos judeus e aos gentios. Olha a condição primeiro antes de você ser apóstolo, Paulo. Você é servo, você é meu servo. Então lembra da identidade, lembra quem te chamou, lembra quem provê para você. Eu sou o teu Pai, eu sou o teu Senhor, eu sou aquele que te governa, eu sou aquele que governa todas as coisas. Sabe por quê? Ele é dono de todas as coisas. Salmos vai dizer isso, a Bíblia vai dizer isso. Vamos continuar aqui? Eu falei que tem muita coisa, mas eu não vou prolongar aqui porque eu vou deixar o Espírito Santo falar com você agora, enquanto você medita, depois que terminar esse estudo ou quando você parar. Porque tem muito mais aqui para se aprofundar. Mas é você entender que ou eu sou servo, ou eu tenho um Senhor que me governa no pecado, ou eu tenho o meu Senhor Jesus Cristo, que é o meu Pai, o meu Senhor e aquele que me libertou dessa escravidão. Quem é você agora? Fica essa reflexão aí para você. O segundo aspecto é que ele é chamado a ser apóstolo. Ou propósito de vida, uma parte boa, todo mundo gosta de falar, o chamado, glória a Deus, é maravilhoso. Agora entenda, o chamado que você tem, meu querido, não é o mesmo chamado que a sua irmã tem. O chamado que você tem não é o mesmo que a sua mãe tem. Não é porque uma pessoa, o pai é pastor, porque o filho vai ser pastor. Não existe isso. Isso é chamado. Olha só que interessante como que ele escreve isso. Olha como que ele foi inspirado por Deus. Chamado para ser apóstolo. Ele não fala, eu sou apóstolo. Ele fala, chamado. Chamado de quem? Chamado de Deus. Chamado de Cristo Jesus. Jesus o chamou, Deus o chamou, o Espírito Santo o chamou. Paulo não se chamou para uma obra. Paulo foi chamado para uma obra. Entenda isso e tira os pesos das suas costas. Talvez você está querendo viver uma coisa que nunca você foi chamado. Talvez você está fazendo uma faculdade que você nunca deveria ter feito. Talvez você está querendo fazer um curso que você nem precisava fazer. Sabe por quê? Porque o tempo é o fôlego de vida e Deus não quer que você fique gastando fôlego de vida com qualquer coisa. Faça tudo com um propósito e o propósito você tem um específico. Você foi formado de uma forma específica. Você tem as digitais de Deus. Você tem uma forma específica, você fala de uma forma específica. Ah, Mateus, então eu não preciso melhorar? Com certeza. Lá em Mateus 25 vai falar da parábola dos talentos. Mas esse não é o foco de... Talvez eu possa trazer um estudo aqui sobre aperfeiçoamento do meu propósito. Que eu vou ter um prestar de conta sobre isso. Eu estou falando que você tem um propósito. Você foi chamado com um propósito. E o seu propósito é incrível. E Satanás, sabe o que ele faz? Ele trabalha dia e noite, sem dormir. A gente ainda dorme. Dia e noite, sem dormir. Para fazer com que seu chamado seja apagado, para fazer que seu chamado seja o pior de todos, para colocar uma mentira dentro de você e você querer copiar todo mundo de menos viver o seu chamado. Então, quando você começar a questionar por que você está fazendo o que está fazendo, vivendo o que está vivendo, tem uma indignação santa dentro de você, gosta de fazer certas coisas que ninguém gosta, é porque tem um chamado. Deus te fez dessa forma, meu irmão. Você só precisa lapidar, você precisa só entender o que está dentro de você. O chamado está dentro de você. Você foi chamado antes de ter nascido. Antes do ventre da tua mãe eu te escolhi. Antes de você nascer, meu irmão, o chamado já está lá. Ele já está inserido, embutido em você. Você não nasce, Deus fala assim, nossa, ele é bonito, nossa, ele é loiro, nossa, ele é moreno. Deixa eu colocar um chamado para a África para essa pessoa. Deixa eu colocar um chamado para essa pessoa para ela ser professora. Não, meu irmão, o Senhor já colocou e já designou antes. É por isso que quando uma pessoa se desvia do chamado e do propósito, ela fica com uma sensação dentro dela que está com falta. Ela pode estar ganhando dinheiro, ela pode ter uma família, ela pode estar viajando, ela pode estar com folga em tudo, ela pode ter o carro do ano, a casa do ano, tudo. Maravilhoso que o mundo propaga e ensina e que não é pecado, tá? Mas dentro dela tem um vazio existencial. Sabe por quê? Ela não está cumprindo o que Deus chamou. Deus te dá uma escolha, mas no fim das contas, se você não escolher viver o propósito dele, sempre vai ter falta. Sempre quando você colocar a cabeça no travesseiro, você vai falar assim, nossa, parece que está faltando alguma coisa, nossa... Comprei esse carro e achei que ia resolver, mas não resolveu. Ai, nossa, eu tenho essa casa.
Eu tô falando isso, meu irmão, para mexer com você mesmo. Que se você não viver o propósito de Deus, não adianta você ganhar o mundo e perder a alma. Seja obediente à palavra. Eu sempre vou falar, vai para a palavra. Seja obediente para a palavra. Quando os apóstolos, eles iam fazer alguma coisa, a palavra vai falar assim, eles eram guiados pelo Espírito. Eles oraram, eles adoraram e eles foram guiados pelo Espírito. Eles não fizeram pela vontade deles. Sabe por quê? Nossa vontade passa. Agora a vontade do Senhor é eterna. Aponta para Ele, porque aponta para Jesus. Por isso que aquilo que nós fazemos, se vai ser bom, quando você vai receber um tapinha nas costas, glória a Deus, você fez um bom trabalho, mas você vai devolver essa glória para Deus, porque foi Ele que te colocou ali e Ele que te capacitou. Então, se também você estiver passando por problemas, por tempestades, por situações trágicas, por coisas que talvez você não gostaria, que sua carne está gritando, mas é o seu propósito, é o seu lugar que você precisa estar, ei, acalma. Fala, Senhor, eu estou cumprindo seu propósito? Senhor, eu estou fazendo sua vontade? Então eu vou permanecer. Porque eu sei que eu tenho crido, em você eu vou permanecer e em você eu vou avançar. Porque tem um propósito e pessoas vão ser abençoadas. E lembre-se que o seu propósito, nem sempre todos vão gostar. Nem sempre todos vão estar a favor de você. Então fique em paz. Quem tem que estar a favor de você é Deus. Quem tem que estar a favor de você é o seu cônjuge. Se ele for cristão, se ele tiver os mesmos valores que você. Se não tiver, com certeza você vai ter conflito, mas nada que Deus não possa resolver. Entenda, Jesus resolve tudo, meu irmão. Jesus, quando ele está na história, ele muda tudo. Por isso que ele mostra a identidade para Paulo, depois ele mostra o propósito para Paulo. Sabe por quê? Se eu inverter essa ordem, sabe qual que é o problema que eu falei lá, agora eu vou explicar para você? Se eu inverter a ordem, se eu não entender a minha identidade, eu for logo para o meu propósito, eu me torno funcionário de Deus e não filho. Eu me torno funcionário de Deus e não servo. Eu vou começar a querer cobrar a Deus. Quando eu fazer algo bom, eu vou falar, Deus, ó, eu fiz aqui, tá? Cadê minha recompensa? Eu vou começar a barganhar com ele. Eu vou começar a jogar na cara dele. Ah, Matheus, eu não faço isso não. Ah, não faz? Duvido. A nossa carne pecaminosa, ela pulsa por isso. A nossa carne pecaminosa, ela pulsa por briga, ela pulsa por competição, ela pulsa por querer ser melhor do que os outros, ela pulsa por querer atropelar as pessoas, ela pulsa por querer amar as pessoas, mas não mais do que elas mesmas. Adão, meu irmão, deixou essa essência para nós. Adão significa humanidade. Ele me representava e te representava. Você queira ou não, a nossa essência pecaminosa é essa. Por isso que o Espírito ele precisa nos governar quando reconhecemos Jesus. Crescer em maturidade, porque assim ele vai trazendo direções. Ele vai alinhando, ele vai trazendo propósito e a gente vai vivendo o que o Senhor tem. Então o Senhor quer que você viva o seu propósito. Não seja funcionário, mas seja filho. Se você entende a sua identidade, certamente você vai viver como filho, vai se posicionar como filho, vai se posicionar como servo. Você sempre vai querer dar do que receber primeiro. Você sempre vai querer ser mais generoso do que receber a generosidade. Você sempre vai querer servir do que ser servido primeiro. Sabe por quê? Servo. A palavra já começa, servo, escravo. E esse escravo tem princípios, a palavra descreve diversos deles. Então, se você tem sido essa pessoa que já reconheceu Jesus, vive o evangelho, está numa igreja local, está na Tables, está sei lá onde, no mundo inteiro, escutando essa palavra, alinhe o seu coração. Porque esses são os princípios da palavra. Se você está questionando enquanto eu falo, vai para a palavra. Lê as cartas do apóstolo Paulo, lê os evangelhos daquilo que Jesus ensinou. Você vai ter lá tudo que você precisa, quais os princípios e qual é a postura que um cristão precisa ter. Vai muito além daquilo que eu estou falando. Mas pelo tempo, eu vou encurtar um pouco aqui. E para nós finalizarmos, o Evangelho de Deus, o cumprimento do propósito. Agora vai fazer sentido porque eu entendi a minha identidade, entendi o meu propósito, agora o meu apostolado vai ser para a pregação do Evangelho de Deus. Porque tem sido pregado um Evangelho qualquer por aí. Eu não gosto nem de usar o termo evangelho porque mancha, infelizmente. E para mim, como pastor hoje, muitas das pregações eu preciso desconstruir algumas coisas para eu construir depois. Ou seja, eu preciso gastar um tempo no início de uma ministração, talvez, dependendo do público, para eu poder desfazer uma mancha que ficou talvez naquela localidade, para depois eu conseguir pregar abertamente, sem a pessoa estar com o coração fechado, o evangelho. Sabe por quê? Alguém deu mau testemunho, alguém fechou o coração dessas pessoas. Eu e você somos testemunhas, cartas vivas, que precisamos dar exemplo a todo tempo. Ah, Matheus, isso é impossível. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Ah, o pecado eu nunca vou pecar? Vai pecar. Mas pecado é uma escolha. Pecado deve ser um acidente na minha vida e na sua vida. Entende a diferença? Ah, eu posso pecar? Eu não coloco eu posso pecar, porque senão vai dar mais para então eu posso pecar. Mas o pastor Matheus da Tables falou que pode. Não. Você está sujeito ao pecado. Mas você tem uma escolha. Se você quer pecar ou não. Eu estou falando como um casado aqui agora. Eu posso escolher falar de forma agressiva com a minha esposa ou não. Eu posso escolher tratar ela de uma forma que a Bíblia não ensina ou não. Depois eu vou ter que me retratar se eu errar.
E é por isso que o casamento ele alinha muito e forja muito. Parece que você até se converte de novo. É lindo o casamento, porque é um projeto de Deus. Ele te ensina muito, uma pessoa totalmente diferente de você, te instruindo, te ensinando, mostrando um lado que você nunca pensou. É só bênção de Deus, gente. Então aqui é a pregação do Evangelho. E o que é o Evangelho? O poder de Deus. E aqui, meu irmão, eu não estou falando do poder só fogo, só manifestação. Não. É você viver a mansidão. É você viver o domínio próprio. É você ser longânimo, benigno. É você viver uma paz que excede todo entendimento enquanto uma tempestade está passando à sua volta e as pessoas estão vendo que você está passando uma tempestade, mas você está em paz. Sabe por quê? O Deus que governa toda a terra está no controle da sua vida, porque Ele te chamou para a obra. Então é Ele que vai sustentar, é Ele que vai direcionar. É Ele que vai fazer você de um proclamador, aquele que vai anunciar a mensagem dele. A mensagem do Evangelho é a mensagem mais importante da face da terra. É uma notícia mais atualizada que a notícia que vai sair amanhã, que ainda nem saiu, dizia Billy Graham. O Senhor me chama, eu e você, para o nosso cumprimento do propósito, seja você qualquer área que você é, seja qualquer atuação que você tenha, o seu chamado. Entendeu a identidade? Que você é servo, que você é escravo de Cristo, você é livre em Cristo Jesus, você é guiado pelo Espírito Santo, você tem um propósito que é o seu chamado, seja eclesiástico dentro da igreja, ou seja fora dela, com algum, porque a maioria é fora. Agora, esse propósito seu é para anunciar o Evangelho de Deus, falando e com as suas atitudes. O seu trabalho, o seu propósito, ele não é só para ganhar dinheiro mesmo. Se o seu trabalho não anunciar o Evangelho de Deus, você está fazendo alguma coisa errada. Você está vivendo para você, você está pegando a essência do seu velho homem, que quer fazer a sua vontade, quer tirar suas férias, quer só fazer o que você quer e pronto, acabou. Ei, meu irmão, viver o Evangelho é abrir mão de si. Viver o Evangelho é abrir mão da sua vida e seguir Jesus. E seguir a vontade do Pai. E muitas das vezes não vai fazer sentido. Muitas das vezes a sua mente não vai compreender. Sabe por quê? Porque nós estamos lidando com uma pessoa que é ilimitada. Uma pessoa que ela está fora da nossa compreensão humana. Deus, o todo criador, ele não é criado, meu irmão. Ele é. Como que a nossa mente vai compreender uma pessoa que é? Ele era, ele é, ele há de vir. Ele criou todas as coisas, ele não tem início. A mente, a razão, entra em bug nessa hora. Ela entra em choque nessa hora. E Jesus, ele está chacoalhando você para você ir para uma ordem. Se você nunca aceitou Jesus, hein, meu irmão? Manda uma mensagem aqui para mim, para minha esposa, no tables.portugal ou aqui no YouTube mesmo. Vai ser um prazer orar por você. Agora, se você já tem Jesus, meu irmão. Se você está há tempo na igreja, ou se você está até servindo ao Senhor, está até fiel ali, mas está desalinhado em relação aos princípios e às prioridades de identidade, de propósito e do cumprimento do propósito, alinhe o seu propósito, meu irmão. Você tem uma identidade em Jesus. Deixa eu te lembrar quem você é filho, você é amado, você é servo, o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Você é amado por Deus, querido. Quem te escolheu não foi homens, não. Ah, o meu pai, ele não me aceita, o meu pai, ele não concorda. Ei, se submeta às autoridades. Se você mora com ele, você está ali morando, se submeta às autoridades. Deus é o seu juiz. Deus é que te justifica. Não precisa querer se justificar para ninguém. Eu dei um exemplo aqui porque tem muitas pessoas que têm choque em relação aos pais. Se submeta às suas autoridades. Se você é insubordinado, seja aos seus pais naturais, pais espirituais, seus chefes, seja o que for, você vai ter problema. Porque a Bíblia, Romanos 13, fala sede submissa às suas autoridades. A não ser que esteja contrariando a palavra de Deus, falando para você fazer aquilo que a Bíblia contraria. Aí você vai ter que tomar atitude. Mas isso é papo outro dia. Mas entenda que existe uma bênção na submissão. E se você não submete à direção do Pai, problema dá certo. Mas o Senhor não chamou você para ficar vivendo os problemas o tempo todo, porque você vai ter. Ele não mentiu falando, não vai ter. Não. Ó, no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Eu estarei com você. É tudo que você precisa lembrar. O Senhor está comigo. Vai passar essa tempestade. Vai passar porque o Senhor está comigo. Vai dando glória a Deus, meu irmão. Vai orando em línguas para edificar a si próprio. Orar em línguas, se caso você não é batizado com o Espírito Santo, receba aí esse batismo. Mas se você é batizado e só ora em línguas quando você está no culto, quando é aquela canção que você gosta, ei, meu irmão, você não está entendendo o que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, é edificar a si próprio. Você quer ser edificado? Ora em línguas. Mas tem tanto problema durante o dia, então coloca um relógio aí, coloca um lembrete aí para você orar em línguas, sei lá de quanto tempo. Pergunta o Espírito Santo. Vai edificar o seu ser, vai edificar o seu espírito. Mas lembre-se
que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Lembra que você tem uma identidade em Cristo Jesus e lembra qual é o propósito para ser vivido. Amém? Eu oro para que essa palavra ela possa entrar no seu espírito, ela possa mover seu espírito agora. E você possa se alinhar naquilo que é necessário, receber Jesus se é necessário e viver a realidade dos céus todos os dias. E não só nos encontros de células, não só nos encontros dos cultos. Não, meu irmão. O culto é todo dia. Domingo é só uma reunião. O culto são todos os dias ao Senhor. Amém? Todo ser que respire, louve ao Senhor. Salmo 150. A sua vida é uma vida de adoração eterna. Até que Ele volte e para sempre adoraremos Ele. Que Deus abençoe você. Até o próximo episódio. Pega esse link e envie para o máximo de pessoas possíveis. Falar de identidade, falar de propósito, falar do cumprimento do propósito, meu irmão, é o que essa geração precisa. Manda para aquele amigo seu, para aquela pessoa que precisa escutar essa palavra. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo episódio.